que mais você tem aí de propostas que que a gente pode chamar de Impopulares. cenários utópicos aí, mas que você fala assim, cara, isso aqui a gente devia dar mais atenção? Propostas impopulares a gente tem de monte, né? Eu falei fim da Zona Franca de Manaus. E eu estou até indo bem nas pesquisas no Amazonas, mas eu tô falando real. E galera, não dá pra sustentar isso, isso é doentio, isso é bizarro. Nós precisamos acabar com a Zona Franca. Nós precisamos criar e eu tô falando isso no Nordeste, eu vou pro Maranhão, fazer uma rota no Maranhão só com cidade com IDH África subsaariana, assim, bem hardcore. E eu estou falando pra galera lá, olha, não dá pra tirar o dinheiro dos lugares mais produtivos e sustentar a sua classe política. Nós vamos precisar fazer alguma coisa. Que seja colocar um interventor no Maranhão. Agora a gente vai precisar ter uma política com os estados deficitários brasileiros de desmame. Todo governador tem que trabalhar com o seguinte indicador: aumento da atividade econômica e aumento de arrecadação real. E não viver da arrecadação dos outros estados. Pô, se for pegar o salário do professor da rede estadual do Maranhão e o salário do policial do Maranhão, é mais alto do que a média de vários estados que pagam a conta. Então eles pegam o dinheiro do estado que paga a conta e aí eles pagam melhor a turma deles. Isso é injusto. É injusto com o policial de São Paulo. O policial de Minas não tá tendo reajuste há anos. Tá pistola com o Zema. Aliás, os policiais de São Paulo também estão pistola com o Tarcísio. Enquanto isso, do Maranhão dá aumento. Que isso? E os prefeitos gastando, todos esses escândalos agora teve o escândalo do Wesley Safadão, porque para um prefeito se reeleger, toca um show ali, aí fica vai dançando, e a população vai dançando e vendendo voto. Isso não dá. Não dá para ter município que não seja autossustentável, então tem que fundir os municípios, especialmente na região Nordeste. Você não vai poder permitir que essas mesmas famílias políticas se reelejam de maneira indefinida, como acontece lá. Portanto, se você não tiver indicadores de desempenho, o prefeito não se reelege. E explicar isso foi difícil de início, mas hoje eu tô tendo uma facilidade muito grande, porque você mostra os escândalos para as pessoas falam, é verdade, cara, não dá para viver assim. No Maranhão. Outras coisas impopulares. O nosso pacote fiscal, que tá protocolado com o Kim, tem temas que vão ser impopulares, mas a gente vai precisar discutir ele. Por exemplo, tem muita fraude no BPC. Vocês acompanham o orçamento brasileiro. O avanço dos gastos com o BPC é assustador. Já é uma curva quase exponencial. Ele aumenta assim. E por quê? Você hoje consegue um diagnóstico de qualquer coisa para você pegar um BPC. O BPC é muito maior do que o Bolsa Família. Então, Bolsa Família, você vai lá no CRAS e pega. É meio fácil. O BPC, o cara, eu sou meio tantã, assim, né, falando. Eu podia pegar um diagnóstico, sou autista aí, tô no espectro, e pronto, pega um BPC. Então, vai ter que passar um pente fino nisso. Outra coisa, ele não pode ser reajustado, que é a desindexação, igual ao salário mínimo. Então, uma pessoa tá ralando, sobe o salário mínimo, é um ganho de produtividade. Aí eu atrelo a quem não tá sendo produtivo, o ganho da produtividade. Não é o reajuste. Uma coisa é o reajuste, pô, e teve inflação e tal. Eu atrelar a produtividade do cara que tá trabalhando. Então eu não posso subir o BPC de acordo com isso. E eu tenho que passar um pente fino no BPC. Hoje, cara, o BPC, pra muita gente malandra, tem muito malandro na praça, é uma boiada melhor, muito melhor do que qualquer outro benefício assistencial. Por isso que ele tá crescendo de maneira gigante. Vai ter que mexer. Bolsa Família, eu estou rodando e já tô avisando o Nordeste, eu vou fazer frente de trabalho. Se o município tem mais de 30% da população que tá em idade para ser ativa, inativa e vivendo de auxílio, o cara de 25 anos, de 30 anos que vai no CRAS pegar o Bolsa Família dele vai ter um papel, um formulário. Olha, temos uma frente de trabalho. Vou te chamar 3 a 4 vezes por semana, vou pagar um valor maior que o Bolsa Família, você vai ralar aqui com a gente. Bolsa Família é um problema mesmo? É um problema. É um problema. Assim, o problema é que todos os políticos, todos, eles adotaram o seguinte argumento. Não, pro de direita, eu falo de muito. Isso aqui é liberal, é Milton Friedman. Você dá a pessoa o direito de escolha. Direito de escolha com o dinheiro dos outros. Até quando? Uma coisa é você, uma pessoa que tá precisando ter. Por exemplo, tem gente que não contribui com a Previdência e tem aposentadoria mesmo assim. Ninguém aqui quer largar essas pessoas à míngua. Acho que a gente acredita no Brasil que existe um pacto e que você pode dar assistência para quem tá precisando muito. Uhum. Agora, a diferença do remédio pro veneno é a dose. A dose já pegou demais. E você tem muita gente no Brasil vivendo de auxílio. Pessoas boas, né, que tem, então, funcionais. 26 anos, uma moça de 26 anos que tem um filho, faz um bico aqui e ali, às vezes, ou um rapaz faz um bico aqui e ali e fica de Bolsa Família e recusa emprego. Pô, não é que não tem empreendedor. Cara, eu tava em algumas cidades. Cara, graças a Deus eu rodei muito no Nordeste. Acabar com preconceitos que as pessoas têm. Tem muita gente querendo trabalhar. Mesmo gente no Bolsa Família. Agora, o cara é um comerciante. Cara, a produtividade é mais baixa lá. Os salários é de R$1.500, R$1.300. O cara não quer. O cara faz o cálculo assim, eu posso fazer um bico aqui, eu faço um bico ali.
e depois eu recebo um Bolsa Família, moro na casa da minha mãe que recebe uma aposentadoria e meu irmão tá trabalhando na prefeitura. Você tem esses arranjos em que as pessoas combinam benefícios, emprego na prefeitura com um bico aqui e ali e elas vão levando a vida e não querem um emprego. E aí você fica uma coisa muito louca, que graças a Deus eu vi, até entrevistei vários, que são cidades com baixíssima atividade econômica, em que tem empreendedores de diversas áreas querendo contratar, e as pessoas que estão formalmente fora do mercado de trabalho não querem ser contratadas. Então você criou claramente um incentivo perverso. Você não pode permitir que uma pessoa em idade de trabalho não queira trabalhar. Vai ralar, vagabundo, vai tomar banho. Vai se ferrar. O entregador tá ralando pra pagar o benefício desse cara. Esse cara tem que ralar. Ah, mas você vai perder o voto dele? Eu já não tenho o voto dele. Ele vai votar. Se o cara não quiser ralar, ele vai votar no Lula. Então deixa ele votar no Lula. Agora, o cara que é o entregador, o cara que é o dono de uma loja de material de construção pequenininha aqui, o cara que tem um restaurante, o cara que tem um boteco, o CLT, eu tô com esse cara. Eu tô avisando, ó, eu tô com você e eu vou fazer o outro trabalhar. Não vejo isso nos meus concorrentes. Aí vem entrar o que é direita no Brasil. O Flávio Bolsonaro comemora. Ah, meu pai aumentou o Bolsa. Pô, parabéns, hein, cara. Eles votaram no Lula. Você é o bichão, hein? Você é brabo. Né? E até você comentou rápido aqui da CLT. Cara, o que você acha desse formato que a gente tem da CLT? Tem alguma coisa pra mexer nisso? Horrível. Tem que... Mexer ou acabar com a CLT, ou você simplesmente criar, ou vamos dizer, criar os meios para que essa informalidade, que é a construção de MEIs, todo mundo faz uma MEI para sobreviver, viria apenas algo concreto. As pessoas possam vender seu próprio serviço de trabalho, da maneira como quer, vender o seu tempo por hora de trabalho, combinando com o empregador, e aí elas constroem a sua renda mensal com base nisso. O mundo, né, assim, vamos pensar, o sistema, a CLT ela é um regime lá dos anos 40. Já nos atrapalhou naquela época. Já ajudou em grande medida a criar as amarras que vieram com o varguismo, que foram freando um crescimento de longo prazo que a gente poderia ter em termos de competitividade. Mas era para um mundo que todo mundo achava que ia fazer uma carreira numa empresa a vida toda. Não era nem num setor, era numa vida... Vou passar... Tinha, sabe, o cara, ó, tá aqui minha carteira de trabalho, eu tô na mesma empresa há 30 anos. Esse mundo não existe mais. Nem que houvesse um defensor da CLT, o mundo da CLT não existe mais. O mundo de agora em diante vai ser muito confuso. Você vai trabalhar para uma empresa, depois você faz um bico online, depois você vai trabalhar com um indiano num negócio de startup, não sei o quê, depois você vai fazer um trabalho com não sei o quê, blá, blá. As pessoas vão ter que se adequar a esse novo mundo. É um mundo muito diferente que tá vindo aí. E definitivamente você não tem um marco legal que faça com que a pessoa trabalhe num mundo novo. Se o cara quer trabalhar numa lanchonete, sei lá, 15 horas uma semana, e o resto ele estuda, ele já fica todo engessado para trabalhar assim. Todo engessado, tem mínimo disso, mínimo daquilo, sindicalizado. Não. E se ele só quer vender a hora de trabalho por um tempo na semana dele? A liberdade laboral vai permitir arranjos que vão ser melhores para todo mundo. E fazem com que o contratante não tenha tanto medo de contratar. E o pior, não cria essa cultura da desconfiança mútua. Hoje, o ser CLT impõe uma desconfiança mútua. Você sabe que o cara, quando ele for sair, ele vai querer te colocar no pau, e que o juiz trabalhista vai ajudar ele. Ao mesmo tempo, você fala, então... Né, se o cara tá querendo me ferrar, vou ferrar ele antes. É um jogo de tensão numa sociedade sem confiança. Então, tem que ter um regime que acabe com esse negócio de precisar de fazer uma MEI, em que você basicamente contrate, tenha liberdade laboral plena. E esse regime, o aumento da liberdade laboral, se eu for lá em sociedades industriais que estão se industrializando hoje no leste asiático, o que a gente vê? China, Vietnã, posso falar na própria Índia, que tem regimes trabalhistas muito mais flexíveis do que os nossos. Então, assim, o mundo que cresce mais de 5%, 6% ao ano tem um regime laboral que não é o nosso. Então vamos ter um regime laboral deles? Se a gente quiser concorrer com eles? Então é isso, eu quero ter um regime laboral desse. Acho a CLT é uma coisa anacrônica, arcaica. Acho bem arcaico também. Mas você acha que a CLT ela pesa muito pros dois lados? Vocês pensam em melhorar pros dois lados? Pro cara que tá contratando e... Óbvio. É óbvio. E o peso dela é um peso que nem se faz valer. A pessoa acha que ela tem garantia. Ah, sim, né? Eu tenho meu fundo de garantia, que eu não acesso nem rende da maneira como precisa. E tenho acesso ao INSS, que é um esquema de pirâmide que eu nem sei se vou receber uma aposentadoria depois. É que a pessoa nem sabe que ela não tem... Que a aposentadoria dela é nominal. É um direito que o Estado um dia vai pagar. Ela não tá fazendo poupança de nada. E às vezes até o contratante, ele gostaria muito de pagar mais, mas ele se ferra. Isso é uma coisa que a gente defende muito aqui, né? A gente sempre fala para as pessoas
criarem uma consciência e educação financeira o quanto antes. Cara, cuida do seu dinheiro, investe, faz você o seu pé de meia, porque se você for depender dessas coisas aí, cara... Mas posso te falar, eu tava numa padaria esses dias, e aí eu tava no Google Trends vendo minhas pesquisas no meu nome. Aí um cara achou que eu tava na bolsa. Aí eu olhei, aí o cara falou, não, e aí como é que tá, você investe, você faz day trade? Eu falei, não, isso aqui é Google Trends. Aí ele comentou, não, porque assim, eu já tô aprendendo a usar, cara, se a gente não souber salvar, eles usam o termo salvar nosso dinheiro, a gente vai acabar sempre se ferrando, cara. Eu faço entrega, eu faço isso, eu tô até vendendo um negócio, aí mostrou um negócio de perfume que ele vende um catálogo. E eu falei assim, e você tá indo bem? Cara, eu tô fazendo minha grana e tô poupando uma grana todo mês e tô investindo. Legal. Veja, era um cara humilde, fazendo dele, não era vítima de nada. Sim. Correria. E a lógica de investir, fazer o dinheiro render, já tá na cabeça dele. Cara, viralizou um Reels muito foda. Minha mulher que me mandou. É um casal que ele ganha R$2.000 e a mulher dele ganhava 1.600. Nossa. Aí dá R$3.600. Aí no vídeo ele mostra como que ele separava as contas deles. Logo de cara ele separava R$1.000. Ele falou assim, ó, investimento pro nosso futuro. Aí depois 500 do aluguel, 300 de alguma emergência, 800 de mercado. O cara fazia... É bom, hein, mano? Não, eu falei assim, caraca, mano, um casal com uma renda de 3.600, tendo a consciência de separar R$1.000 pro futuro, porque não pode depender do governo, é absurdo, cara. Deixa eu te falar uma coisa, assim, a gente fica falando da Ásia, né, eu falo muito, e acho que a direita tinha que falar mais da Ásia. Porque o nosso referencial é sempre americano, a Europa. Cara. E aí você vê a China rodando liso lá e. Né? E aí a gente olha todos os outros, né? Eles têm uma cultura de poupança na Ásia que é grotesca. Isso aí é regra lá. Ninguém acreditava, porque assim, o welfare, esse Estado europeu, provedor aí, é uma construção do século XX europeia, ocidental. Na Ásia não tinha nada disso. O chinês, já no período da fome, tinha que poupar alguma coisa, senão ele morria. Não tinha assistência. O regime chinês não acredita no assistencialismo como ferramenta propulsora de nada. Inclusive, tem um discurso famoso do Xi Jinping falando que a América Latina adotou um caminho inimigo do trabalho, um caminho da preguiça. Eles atacaram o modelo nosso, falou, a gente tá indo por outro caminho. E isso se materializou isso agora. Materializou absurdo, né? Tipo assim, dá pra ver que, né? E aí, pega a poupança chinesa. Pega, assim, o quanto que o cidadão chinês poupa, mas se for pegar o coreano, o asiático, essa cultura da poupança é uma cultura muito boa. No fim do dia, ela gera investimento. Ela é maravilhosa e ela gera emancipação. Então, por que diabos a gente foi, vamos dizer, a nós foi retirada essa possibilidade? Porque o Estado, né, quando a gente pega a lógica, não só a lógica própria da CLT, mas você vai pegar a FGTS, outras coisas que vieram, ela partia do princípio que o brasileiro não iria poupar, que o brasileiro era perdulário, que o brasileiro ele ia viver igual a cigarra e não ia poupar. E nos interiores, nas famílias mais humildes, tinha isso, ninguém poupava muito, e as pessoas contavam com sua rede familiar de assistência. Então, você morava com a casa da avó, do tio, do primo, as pessoas iam uma assistindo as outras ali, mas nunca houve uma cultura de poupança. E aí o Estado falou, não, vamos a gente criar a cultura de poupança, vamos reter na fonte o salário para você ter uma aposentadoria universal lá, o nosso sistema de previdência, e ainda vamos fazer um fundo de garantia ali. Né? Então, o Estado vai retendo dinheiro, esse papel o Estado começou a fazer. E o Estado gastou o dinheiro das pessoas. E acho que essa é a parte mais canalha disso tudo. O Estado torrou o dinheiro da galera, e isso nem conta pra gente hoje como ferramentas próprias de investimento. A Previdência hoje é um problema fiscal, Sim. Não é hoje um investimento em nada. E aí as pessoas estão optando por isso. Então, tem várias pesquisas que mostram que as gerações mais novas, elas não gostam da CLT, não gostam da seleção brasileira, não gostam de carnaval. E faz muito sentido. São 3 elementos que eram constituintes daquilo que a gente chamava de cultura brasileira. As gerações mais novas estão pouco se lixando para esses totens da brasilidade. Não querem. O cara prefere fazer o trampo dele, salvar ele mesmo o dinheiro dele, e vai poupar e tal, papapá. A seleção brasileira não significa nada pra ele. Ficar indo no carnaval é um ato lúdico que hoje, se for pegar um homem heterossexual, não vai muito em carnaval. Hoje, você até tem amigos que são policiais, eles trabalham com carnaval. O carnaval é uma festa, tem homens héteros, mas é uma festa, basicamente, metade do público é gay e mulheres, curtindo a rua. E nada de errado nisso. Só que esse homem e a menina que querem, por exemplo, ter uma vida
estável e tal, e estão vindo de baixo, eles não veem nenhum sentido mais nesse tipo de festa. Então, esses elementos... Tá surgindo um novo Brasil aí. Tem um Brasil que tá surgindo. E esse Brasil, ele tá querendo investir. Vai ter tranqueira no meio, como tudo no Brasil vai ter. Né? Vai aparecer esses Pablo Marçal, Banco Master. Vai ter os sustos no meio do caminho. O susto vai aparecer. Só que nos trancos e solavancos, a coisa vai seguir mais ou menos um caminho. Que é um caminho que as pessoas querem ganhar dinheiro, elas querem ser felizes, elas querem ter suas propriedades, elas querem não depender do Estado. Esse é um Brasil... Pô, esse é um Brasil que a gente quer. Né? A gente tem que ajudar essas pessoas.